Olá, meninos, tudo bem? Nós vamos aqui fazer uma resolução da revisão, nossa última aula do bimestre, tá? Eu coloquei 5 questões para vocês resolverem lá no Google Forms, tá? E aí eu vou aqui responder com vocês. Revejam esse vídeo quantas vezes acharem necessário, para então vocês resolverem a prova bimestral, tá certo? Então vamos lá, primeira questão. A primeira questão vai trazer o modelo de Rutherford. Nós estudamos 4 modelos principais, que foi o de Dalton, o de Thomson, o de Rutherford e o de Bohr. Aí ele fala assim, ó, o modelo atômico de Rutherford, no modelo atômico de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo com carga. Qual é a carga do núcleo? É positiva? É negativa? Tá aqui o núcleo, ó, do átomo, tá? A gente viu que dentro do núcleo nós temos prótons e nêutrons, não é? A gente viu também que girando ao redor do núcleo estão os elétrons. Então, gerando aqui fora estão os elétrons. Nós também já vimos que os elétrons possuem carga negativa e que os prótons que estão no núcleo possuem carga positiva. Então, aqui, ó, nós temos o núcleo com carga positiva, né? Positiva. Onde toda a massa, metade da massa, estaria concentrada. Será que é toda a massa está concentrada? Ou se é metade da massa que vai estar concentrada? Então, a gente viu que a massa do átomo, A, ela é todo o núcleo dele. O elétron possui massa desprezível. Então, a gente viu que massa A é igual a Z mais N. Então, a massa do átomo está praticamente toda concentrada no núcleo, tá certo? Então, nós temos positivo, toda a massa. Então, aqui nós temos toda a massa, tá certo? Ao redor do núcleo estaria distribuído os, aqui são os, tá, gente? Desculpa, aqui são os. O que é que está distribuído ao redor do núcleo? Os elétrons. Então, nós temos positiva, toda a massa e os elétrons, tá ok? Resposta é o item C, para você revisar aí o modelo de Rutherford. Vamos para a segunda questão. Um determinado elemento químico está situado no 4º período da tabela periódica na família 6A. O número atômico desse elemento número atômico, gente, é o número de prótons. Tem 2 opções para fazer essa questão. Consultar na tabela periódica esse elemento, que é a mais fácil de todas. Tá aqui ele, ó, 4º período. Família 6A, 6 ou 16, essa aqui, ó. Família 6A. Então, nós temos aqui, ó, família 16, 4º período. Nós temos o selênio, tá certo? Muito bem. E aí, tem essa opção de consultar na tabela periódica ou tem a opção de você fazer a distribuição eletrônica, tá? Como é que a gente faz a distribuição eletrônica? Ele tem que chegar no 4º nível e nesse 4º nível ele tem que ter 6 elétrons. Olha aqui a distribuição que eu fiz, ó. Olha aqui o 4º nível onde ele chegou. Ele chegou até o nível 4. Tá vendo que no nível 4 ele possui 6 elétrons? 4 mais 2, 6. Tá? Então, você vai fazer a distribuição até ele chegar no 4º período. E nesse 4º período, ele tem que ter 6 elétrons. Então, eu coloquei aqui, ó, 1s2, depois 2s2, depois 2p6, depois 3s2, depois 3p6. Cheguei no 4, ó, 4s2, mas só tem 2 elétrons, ele tem que ter 6, porque ele tá na família 6A. Continua aqui, ó, 3D10 e 4P4 para completar os 6, que já tem 2 aqui, ó. 4 mais 2, 6. Se você somar os elétrons aqui de cima, ó, se você somar esses elétrons aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, somar todos esses elétrons, você vai ter 34, que é justamente o número de prótons dele. Tá aqui, ó, selênio, 34, tá? 34. Muito bem, então você tem essas 2 opções. Consultar a tabela periódica ou fazer a distribuição dele para atingir essas características. 4º período, família 6A, tá bom? Vamos para a questão 2. Questão 3. A questão 3 é muito parecida com a 2. Ele também quer saber o número atômico de um elemento químico, que ele está no 5º período da classificação periódica e que apresenta 10 elétrons no 4º nível. Nessa questão tem que fazer a distribuição, porque ele não deu a família dele. Ele só disse que ele tem 10 elétrons no 4º nível, ou seja, ele quer que você chegue no 5º nível e que no 4º tenham 10 elétrons. Vamos lá.
Você vai distribuir 1s2 e vai indo, ó, até chegar no quinto. 1s2, 2s2, depois 2p6, depois 3s2, depois 3p6, depois 4s2, depois 3d10, depois 4p6, depois 5s2. Opa, cheguei no quinto nível. Se eu for até aqui, ó, até o 5s2, ó, vamos lá. Eu vou estar no quinto período, mas será que eu vou ter 10 elétrons no quarto nível? Vamos ver o quarto nível. Tá aqui o quarto nível, ó. Tá aqui o 4. Tá aqui o 4, ó. Já tenho quanto, ó? 2 elétrons. Já tenho 6. 2 mais 6, 8. Então, já tem 8. Ele quer 10. Faltam 2. Por isso que eu fui até, ó, depois do 5s2, eu fui lá de novo pro 4. Ó, 4d2. Eu coloquei mais 2 elétrons para dar justamente 10 elétrons no quarto nível, tá certo? Então, fechou, ó. Cheguei no quinto período, tá aqui o quinto, e cheguei com 10 elétrons no quarto nível, tá certo? E aí, qual é o número atômico desse elemento? É só somar, gente, todos os elétrons que estão aqui, tá? Se a gente somar todos os elétrons, a gente tem, ó, 10, 20, 30, 40. Se somar todos os elétrons aqui de cima, vai dar 40, o item B, de bola. Tá ok? Vamos para a quarta questão. Um átomo é constituído por 17 prótons. Já vou escrevendo aqui, ó. Z igual a 17. 17 prótons. 18 nêutrons. Nêutrons igual a 18. 17 elétrons. Elétrons igual a 17. Apresenta, respectivamente, número atômico e número de massa. Gente, o número atômico, gente, é a mesma coisa que próton. Z é justamente o número atômico, tá bom? Então, número atômico e Z é a mesma coisa. Então, ele tem 17, tá certo? Então, já dá para eliminar essa e essa, ó, não é. Qual o número de massa dele? A gente viu no comecinho aqui do slide que a massa A é Z mais N, não é, gente? É só se você somar 17 prótons mais 18 prótons, que dá 35, letra D. Número atômico 17, número de massa 35. É uma questão simples, só para você revisar os conceitos de prótons, nêutrons e elétrons. Vamos para a quinta. Na quinta, diz assim, ó, qual o número de massa, prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, do cálcio? Aí lá na revisão tem assim, ó, cálcio, aí tem um 40 aqui em cima e tem um 20 aqui embaixo. A gente viu que qualquer elemento X em cima fica a massa A e embaixo fica os prótons Z. Então, aqui 40 já é a massa, tá certo? Aqui já é a massa dele, tá certo? A massa. Então, aqui, ó, número de massa, 40. Número de prótons, é esse aqui aqui embaixo, ó, Z, 20. 40, 20. Nêutrons, a gente viu que nêutron é só diminuir. Nêutrons é A menos Z, tá? A menos Z eu tenho nêutrons. 40 menos 20, 20. E elétrons? A gente viu que elétrons é igual a prótons quando o elemento está neutro, quando ele não tem carga, ó. Se fosse cálcio 2+, seria um íon. Mas não é, não tem nenhuma carga aqui. Não tem nada, não tem carga. O número de elétrons é igual a prótons, então é 20 também. Tá certo? Se fosse 2+, seria perdendo 2, né? Mas não é o caso. Então, eu tenho 40, 20, 20 e 20. Letra C, de casa. Tá bom? Se fosse assim, 2+, vamos fazer. Se fosse assim, ó. Olha, se fosse assim, desse jeito. Elétron seria o quê? Elétron seria 20 menos 2. Aqui, elétrons seriam 18. Tudo bem? Mas não é o caso aqui. A gente tem um elemento neutro, sem carga. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. A gente tira dúvida na nossa interação, tá? Tentem fazer a prova lá de vocês, rever os conteúdos, rever esse vídeo e tudo mais, tá? Abraço pra vocês.